Seletividade alimentar. Nesse vídeo eu vou te falar algumas estratégias para você fazer no seu dia a dia que irão ajudar o seu filho a superar essa dificuldade. Primeiro quero deixar bem claro que seletividade alimentar não é frescura, não é bobeira da criança, existe uma dificuldade real acontecendo e muitas das vezes a mãe se culpa, a mãe acha que é por conta de alguma coisa que ela fez e não entende que quando ocorre a recusa alimentar, a seletividade alimentar, nós precisamos investigar o que está ocasionando. Só quando você descobrir o que está acontecendo é que essa criança vai ter condições para poder superar. Então te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque são dicas práticas que funcionam e vai tornar a tua rotina nesse período de alimentação uma experiência de paz e tranquilidade no seu lar, porque infelizmente muitos casamentos às vezes são prejudicados por conta dessa tensão, desse estresse, desse momento que é conflituoso o horário das refeições. Então eu ouço muito relato das mães exaustas, das mães desesperadas, porque que mãe não fica aflita quando o filho não está conseguindo ingerir a quantidade de nutrientes necessários para ter um bom desenvolvimento. Isso tira a paz de qualquer pessoa e se você está passando por essa situação, fica comigo nesse vídeo, porque o objetivo é te ajudar. Porque com afeto e informações corretas é possível a gente encontrar um caminho para vencer. Então coloca aqui nos comentários a sua experiência, como que está sendo a sua vivência nesse período, entendeu? Nessa questão da alimentação com a sua criança. E se essa informação estiver te ajudando, compartilha com outras mães, vamos multiplicar esse conteúdo para ajudar muitas famílias a vencer. E eu preciso que vocês me ajudem aqui no canal, deixando o seu like, porque é importante, aumenta a visualização dos nossos conteúdos. E toda semana nós temos vídeos novos, sempre pensando em te ajudar, para que você tenha dias tranquilos, que você possa desfrutar de qualidade, tenha tempo de qualidade, tenha qualidade de vida. Então ativa o sininho para você receber de primeira mão os nossos conteúdos. E me acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E o projeto, que é o método Mãe Águias, a gente vai destrinchar direitinho essa questão da dificuldade alimentar, nós vamos pontuar tudinho. O que você precisa entender? O que ocasiona uma seletividade alimentar? Primeira estratégia que você precisa tomar, se o teu filho está com dificuldade alimentar, se você está tendo essa dificuldade de fazer a introdução alimentar, como que está essa questão? Então não perca tempo, você precisa de ajuda profissional. Então quais são os profissionais que vão te ajudar nessa hora? Primeiro você precisa levar para uma avaliação fonoaudiológica para saber, será que é alguma questão muscular? Será que na musculatura da face tem algum músculo que está com tônus diminuído, que é com a força muscular diminuída e com isso o seu filho não consegue realizar o movimento da mastigação? Será que tem alguma questão na língua, alguma questão na deglutição? Será que seu filho viveu alguma experiência traumática e você precisa de uma equipe para analisar cada caso? Então precisa de uma avaliação do pediatra. Dependendo do caso, vai precisar de um terapeuta ocupacional, se é uma questão sensorial, do fonoaudiólogo para ver essa questão muscular. Também do neurologista, porque existem crianças com alguma questão neurológica que precisa do olhar da avaliação do neurologista. Então, a primeira estratégia é não fique angustiada sozinha. Busque a ajuda de profissionais especializados que entendam e tenham prática em seletividade alimentar, em recusa alimentar. Segunda estratégia que você pode implementar na sua rotina. Primeiro, nós vamos trabalhar com a criança
a questão alimentar, no primeiro passo nós vamos fazer o quê? Trabalhar o lúdico. Então compre brinquedos que tenham fotos, imagens, né, de frutas, legumes, verduras. Tem fruta de brinquedo, legumes. Então, assim, você vai brincar com a criança. Porque ali a criança vai se soltar, a criança vai se familiarizar com aquela situação. Outra estratégia que você pode estar fazendo diariamente na sua casa. Coloque músicas, coloque DVD que tenha um vídeo de músicas falando da hora da refeição, crianças dançando, crianças comendo, e você brinque com seu filho de cantar aquela música, de dançar, para que ele possa associar que a hora da alimentação é uma prática feliz, é um momento bom. E outra coisa assim primordial, você precisa estimular já desde pequenininho que todos da sua família consumam um mesmo alimento. Crie um horário, tenha uma rotina no momento da refeição, para que não fique uma coisa solta, por que isso? Porque quando a gente está alimentando uma criança, nós estamos fazendo um processo de aprendizado com essa criança. Então, assim, a alimentação, ela é uma questão sensorial, é uma questão social, é uma questão afetiva, é uma questão nutricional. Então, você está mexendo com tudo isso quando você está trabalhando com alimentos com a criança. Então, a gente tem que olhar essa questão da alimentação, a criança como um todo. A gente não tem que olhar, focar assim, na boca da criança. Nós estamos olhando um ser humano que por alguma questão não está conseguindo se alimentar. Eu recebo muitas mães que falam assim, o meu filho só quer comer mingau. A criança já está com 9 meses e só quer mingau e não aceita de forma nenhuma a papinha salgada. Quando a mãe dá, a criança vomita. Então, será que essa criança viveu algum período de refluxo? Um refluxo oculto? Será que essa criança tem alguma questão gastrointestinal? Então, por isso que a gente precisa investigar. Se essa criança passou assim, teve algum episódio marcante, aquela criança em algum momento ela se engasgou, ela teve alguma intoxicação ou alguma alergia alimentar, que ela associe que o horário da refeição ela vai vivenciar aquilo tudo de novo, dela vomitar, dela sentir dor, ela ter ânsias de vômito. Então, por isso que a gente tem que observar. Como eu estou sempre aqui falando no canal, o comportamento da criança é uma comunicação. Então, se na hora da refeição a criança está cuspindo, a criança está empurrando a comida, a criança não quer, nós temos que observar. E observar não é você ficar se culpando. Todo mundo fala, é culpa da mãe, é a mãe que fez isso, a mãe que fez aquilo. Não. Não se culpe, porque de cada 10 crianças, 8 crianças têm uma questão alimentar, têm um problema alimentar. Então isso, infelizmente, é mais comum do que você imagina. Por isso que você precisa se juntar com profissionais que entendam do assunto, que vai te fazer superar essa situação. Você vai vencer essa situação. Outra coisa também que é primordial, não dê alimentos assim misturados, triturados. A criança precisa brincar, explorar, entendeu? Ela precisa sentir o cheiro do alimento, ela precisa ver o colorido do alimento. Então, assim, coloque tudo separadinho. E nesse primeiro momento, você não tem que fazer com que a criança utilize os talheres, não. Você está apresentando a alimentação para a criança. Então, a criança vai, do jeito dela, saborear. Outra coisa, se a criança gosta muito de brincar de um determinado jogo, ou a criança gosta de andar de bicicleta, não sei o que sua criança gosta. Então, faça que a sua criança brinque do que ela prefere, que deixe ela muito feliz antes do horário da refeição. Por que isso? Para você quebrar aquela tensão, quebrar aquele medo, aquele pânico que por algum motivo a criança está tendo
quando ela for se alimentar. Em hipótese nenhuma, chantageie a criança, ameace a criança, coloque a criança de castigo. Ah, não quer comer, você vai ficar de castigo? Não tem celular, não tem televisão. Não faça isso, porque nós estamos lidando com um problema que é mais complexo do que você possa imaginar. Então, assim, a melhor forma que a gente pode ajudar uma pessoa é sempre oferecendo ajuda, é sempre acolhendo, é sempre tentando entender. É assim que a gente muda uma situação, com amor. Porque o seu filho precisa ser nutrido por afeto. A melhor nutrição que a gente oferece para um ser humano é o amor. Então, o seu filho precisa do seu amor. Então, assim, faça do momento da refeição uma hora de festa, uma hora de alegria. Convide a criança para te ajudar de alguma forma, nem que seja para lavar uma verdura, para poder te ajudar, como a criança pode, dependendo da idade que a criança tem, te ajudar a preparar a mesa, porque isso faz com que a criança se sinta motivada a vencer a dificuldade que ela realmente tem. E, por exemplo, se a criança, vamos supor, a criança gosta muito de macarrão, você sempre vai colocar o que a criança gosta e cada dia você vai oferecer uma novidade. Mas tem que ter aquilo que a criança gosta, porque se a criança só vê novidade, a criança não vai querer nem experimentar. Então tem que ter também o que a criança gosta. E outra coisa, se você deu, vamos supor, uma cenoura cozida, a criança não gostou, no outro dia você faça diferente. Você precisa variar sempre a forma como você está preparando o alimento. Num dia você faça cozido, no outro dia ralado, entendeu? Por exemplo, você vai oferecer brócolis para a criança. Existem crianças que você primeiro faz o arroz com brócolis. Depois, quando a criança experimentar aquilo, você num outro momento, você dê o brócolis em pedaço para a criança. Então, assim, precisa ter essa cautela e observar. E o alimento, ele precisa ser oferecido de formas diferentes, no mínimo umas 15 vezes, para você realmente falar assim, olha, já fiz de tudo e meu filho não aceita isso. E existem crianças que têm uma hipersensibilidade oral. Essas crianças que por algum motivo têm uma hipersensibilidade oral, elas vão ter muita dificuldade, às vezes, para aceitar certas consistências. Vamos supor, a criança só consegue ficar bem quando ela come a comida na consistência pastosa. Quando você dá em pedaços, a criança vomita, a criança fica com uma ânsia de vômito, porque ela tem ali, às vezes, um reflexo intraoral exacerbado. Então, por isso que o profissional precisa analisar cada caso. Cada caso tem a sua peculiaridade e nós vamos trabalhar dentro da dificuldade de cada um. Outra coisa que você precisa também estar atento, por exemplo, na temperatura que você oferece esse alimento. Existem crianças que só conseguem tolerar quando o alimento é oferecido na temperatura ambiente, indo para o gelado. Já aquilo assim, morninho, embrulha o estômago da criança, a criança começa a ter episódios de vômito. Então, assim, são muitas questões que você precisa estar observando no seu dia a dia. E outra coisa, a criança precisa, assim, de poucas porções. Coloca poucas porções no prato. Por quê? Quando você coloca uma quantidade maior, aquilo gera mais ansiedade na criança. A criança fica nervosa, aflita, achando que ela tem que comer aquilo tudo. Então, se coloca pouquinho. Se ela der conta, aí você coloca mais um pouquinho. E outra coisa, não ofereça sobremesa como uma forma de prêmio. Ah, se você comer isso, eu vou te dar o sorvete, eu vou te dar o bolo. Não, porque a criança vai associar, porque a criança tudo ela capta e tudo é um aprendizado. Ela vai associar que a comida é uma coisa ruim, é um castigo, mas que o bom é a sobremesa. Não, você vai falar que tudo é necessário, que tudo é maravilhoso. Você tem que gerar prazer na criança. A criança tem que sentir que comer é bom, porque ela tá ali com a família, ela tá ali conversando. Por mais que só tenha você e seu filho em casa, é necessário que vocês dois façam a refeição junta, que vocês sentem para conversar, porque você é o modelo que seu filho precisa. Então, do jeito que você estiver comendo, é o que ele vai estar observando e vai querer imitar. Então, você precisa ficar atento
Como que tá sendo assim a rotina na sua casa? Para poder essa criança ter motivação. Entendeu? E sempre quando a criança experimentar, saborear alguma coisa, celebre cada vitória com a criança, vibre, elogie a criança e passe sempre assim motivação para que a criança vai conseguir. Fale para a criança olhando nos olhos da criança, olha, eu sei que tá difícil, mas mamãe tá aqui para te ajudar. Você vai vencer isso, porque a criança também sofre. Não é só o adulto que sofre, que fica nervoso porque a criança não tá comendo. Ela também se sente frustrada, se sente assim incapaz, porque ela queria passar por aquilo, só que por algum motivo ela não está conseguindo. Então desejo que vocês pratiquem cada itemzinho, que você coloque aqui no comentário como que está sendo a sua dificuldade para eu poder te ajudar de alguma forma e até os nossos próximos vídeos, tá? Eu tenho certeza que com muito afeto, com muita compreensão, com paciência, você pode superar todas as dificuldades na criação dos seus filhos. Olha, um beijo para todos, até o nosso próximo vídeo.